Fala nerds, estou de volta com vocês aqui para mais um vídeo. E como todo mundo sabe, né, o filme do Homem-Aranha já estreou e junto com ele vieram aí alguns vilões clássicos do Homem-Aranha. Um em especial que chamou bastante atenção é um vilão, né, da versão do Homem-Aranha do Andrew Garfield. Mesmo o vilão aparecendo em diversas animações, né, no filme em live action, muita gente não sabe qual é o seu poder, o seu nível de poder, as coisas que ele é capaz de fazer. Acontece também que quase nunca um personagem, cara, nos cinemas tem os mesmos poderes do mesmo nível como nos quadrinhos, que é onde ele mostra, né, todo o seu potencial. Os quadrinhos, meu irmão, cada personagem tem feitos absurdos, e é isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo de hoje. Só que antes, comenta aqui embaixo energia, que eu vou dar um like em todo mundo que comentar isso me apoia demais também. Comenta aqui quais vídeos vocês querem ver, dá ideias, cara, dá ideias pra mim, me segue no Instagram também. Vamos lá, quero falar do elenco. Poderes. O principal poder do Electro é a sua geração e manipulação de eletricidade. Então as suas principais características são baseadas nisso, né, obviamente. Além também dele ser imune a ataques elétricos. Lembrando, né, como o personagem é muito antigo e já passou na mão de vários autores dos quadrinhos, né, teve várias histórias, os seus poderes foram muito alterados, né, nas histórias em quadrinhos. Mas o personagem permanece o mesmo de lá pra cá. Então os seus feitos ainda vão estar aqui nessa lista. Ele pode controlar mentalmente a quantidade de energia que ele pode gerar, indo, né, de pequenos choques até potenciais suficientes para desligar a rede de energia de instalações inteiras, cara. Às vezes a carga de energia dentro do seu corpo, né, nos quadrinhos, era tão alta que quem simplesmente o tocasse poderia ser eletrocutado. Porém, essa carga dentro dele não é ilimitada. Ele tem muitas reservas naturais, né, que são gastas conforme ele usa e luta, né? E caso ele acabe com essas reservas, ele seria um humano normal, né, até recarregar de novo. Por isso, na maioria das vezes, ele utiliza fontes externas na hora das lutas, como cabos de eletricidade, postes e também outras fontes. Ele também possui certas habilidades sensoriais, né? Para quem já assistiu One Piece, deve lembrar do personagem Enel, que tem a mesma capacidade. Usando as suas correntes elétricas, ele é capaz de desconectar alarmes e controlar aparelhos eletrônicos, né, de forma ilimitada e também sobrecarregar sistemas que sejam eletronicamente, né, controlados. E após um procedimento experimental, ele acabou tendo seus poderes ainda aumentados nos quadrinhos, podendo gerar eletricidade quase que ilimitada. Isso deu a ele a capacidade de voar, cara, usando um campo de eletricidade que o impulsionava para frente. Ele também conseguiu mover os objetos, né, usando do mesmo campo magnético e também fez ações semelhantes ao Magneto. Ou, por exemplo, o Super Choque lá da DC Comics, né, que conseguia mexer alguns metais usando seus poderes de eletricidade. Além do mais absurdo de todos, ele também conseguiu manipular as correntes bioelétricas, né, do cérebro do mutante Nathan Grey e também do Homem-Aranha, cara, derrotando ambos. Se ele tivesse explorado ainda mais esses novos poderes, ele poderia ter a capacidade de controlar o corpo das pessoas e também controlar máquinas com mais eficácia, né, mais facilidade. Mas, de alguma forma, ele meio que perdeu essas novas habilidades. Mano, era roubado demais. Imagina ele controlar todas as correntes elétricas do corpo de uma pessoa, desligar aquelas correntes, ou, sei lá, realmente controlar a pessoa inteira. Tipo como a dominação de sangue lá do universo de Avatar. Ele também tem super forças graças à eletricidade que circula por todo o seu corpo. Obviamente, não é nada comparado, né, à força do Hulk ou de pesos pesados da Marvel, mas vale ser lembrado. Ele também tem a capacidade de criar um humanoide gigante feito de pura eletricidade, mas ele só consegue fazer isso ao utilizar da sua carga máxima de energia, né, para estar criando esse clone. Fraquezas. Os seus poderes tinham algumas limitações nos quadrinhos, como o fato de não necessariamente seguir em linha reta, já que ele pode ser atraído por objetos que conduzem a eletricidade, como metais ou outros campos elétricos. Hoje em dia, a quantidade de energia que ele pode gerar e armazenar também é relativamente alta, mas no início, cara, era muito comum que o vilão perdesse por ficar sem energia, né? Perdia as lutas só porque ele ficou sem energia. E ele também é vulnerável a qualquer ataque que possa dar um curto-circuito nele, como por exemplo, ataques de água, né? Que é uma fraqueza bem grande para personagens que têm um potencial assim elétrico. Ah, beleza.
E como eu disse antes, a sua reserva de energia, né, não é ilimitada. Então, caso ele não tenha nenhuma grande fonte de eletricidade por perto, as suas lutas vão acabar bem rápido, cara. E a sua força também não é algo assim tão a ser levado em consideração, já que não é tão trabalhada nos quadrinhos. Então qualquer personagem que bata forte e consiga se aproximar dele já deve ser capaz de derrotá-lo. Mas ele tem um campo elétrico, né, em torno do seu corpo que o ajuda um pouco com essas fraquezas. Apesar de ser um personagem bem poderoso, né, para um vilão padrão assim urbano, essas fraquezas são fáceis de serem exploradas e impedem, né, o personagem de ser visto como uma real ameaça ao mundo dos super-heróis. E é por isso que ele acaba se limitando mais a apenas ser um vilão do Homem-Aranha, já que existem dúzias de outros super-heróis que poderiam facilmente lidar com ele sem grandes problemas. Cara, se você não bota essas fraquezas nele, ele seria um personagem muito poderoso, né? Ele já tem um potencial gigantesco, só que com essas fraquezas meio que tira um pouco desse potencial. Na verdade, como o Homem-Aranha mal se prepara para as batalhas, né, ele acaba se tornando um alvo até que fácil pro vilão. E mesmo assim, o Electro acaba perdendo pro Homem-Aranha. Em versões mais sérias do herói, né, como na sua versão superior, ele foi capaz de lidar facilmente com o Electro e com todo o sexteto sinistro, cara. E ele também não é o personagem mais estrategista de todos, já que quando o Dr. Octopus reuniu o grupo de vilões, né, para derrotar o Homem-Aranha, cada um deles queria ter a glória de ter matado o herói. Então cada um deles, né, atacou individualmente o Cabeça de Teia e todos foram derrotados pelo Homem-Aranha. Basicamente se reuniram em um grupo para perderem sozinhos. Eles poderiam facilmente estar no nível de personagens como o Magneto, o Ultron, cara, o Super Choque, né, o Super Choque do futuro, mas a sua maior fraqueza é a sua própria inteligência. Em um mundo onde qualquer um consegue superpoderes, eles podem cair nas mãos de gênios ou nas mãos, né, de pessoas mais limitadas, como a do próprio Electro. Também lhe falta uma motivação, né, algo que force ele a usar maior os seus poderes, já que normalmente ele utiliza para cometer pequenos delitos, então ele não tem aquela motivação de se tornar mais poderoso e conseguir finalmente derrotar aquele personagem. Potencial. Como o Electro é um vilão secundário, né, ele não tem o devido desenvolvimento que outros personagens como o Doutor Destino e o Thanos têm, né? E pior ainda, cara, ele é um vilão de um herói urbano, então dificilmente veremos ele em grandes sagas, né, que ameacem o planeta e aí precisa de todos os heróis juntos, né, para terem uma chance contra ele. Tudo que eu vou dizer aqui é meramente especulativo, mas baseado nos seus poderes, ele teria plenas capacidades de fazer tudo isso, né? Em primeiro lugar, seria praticamente impossível, né, mantê-lo preso, afinal ele pode se transportar, né, por meios de cabos de energia, tomadas, etc. Sempre que ele acaba derrotado, ele é enviado para uma cela especial que acaba isolando os seus poderes. Mas até chegar nessa cela, ele já poderia ter escapado uma dúzia de vezes, cara. Em segundo lugar, ele seria uma ameaça constante a qualquer prisão de super-humanos, já que ele poderia manipular os aparelhos eletrônicos daquela prisão e liberar todos os vilões dessa prisão. Nos quadrinhos, né, dos Novos Vingadores Motim, ele inclusive usa essa habilidade para queimar os circuitos da Balsa, a maior prisão de vilões dos Estados Unidos, libertando 88 vilões, cara. E então, a não ser que arrumasse um jeito de construir uma prisão que não utilizasse energia para funcionar, ou então que fosse muito inacessível, o Electro poderia invadir e libertar quem ele quisesse. É uma ameaça em potencial a todos os heróis e organizações que utilizam tecnologia para lutar, né? Como o Homem de Ferro, a SHIELD, o próprio governo. Principais variantes. E como estamos falando também de multiverso, né, não podemos deixar de falar das suas versões alternativas, né, as mais poderosas. Vamos falar aqui agora da versão do Electro que luta contra o Homem-Aranha no ar, né, que ficou famoso graças à animação do Aranhaverso. Essa versão do Electro é muito mais forte fisicamente do que as suas demais, né, contrapartes. Além de utilizar bombinhas de Tesla para descarregar ataques massivos de eletricidade, ele também não consegue absorver essa eletricidade como a versão principal do personagem. O Electro também possui uma versão alternativa do universo do Homem-Aranha de 2099. E aqui ele é um androide projetado para ajudar na construção, né, daquele mundo futurista. Mas após um acidente, ele acaba ganhando uma consciência e se torna um vilão, né, super poderoso, com poderes de eletricidade e tal. Nessa versão aqui ele tem a capacidade de voar, super audição e pode perceber a energia de várias formas diferentes à sua volta. E por fim, cara, tem que citar isso daqui,
o Electroverso, que é a junção do poder de variantes do personagem em torno do multiverso. Então imagine aí, um personagem que consegue o poder de todas as outras versões, ou pelo menos boa parte dessas versões. Esse Electro, cara, o Electroverso, né, ele ficou ridiculamente poderoso e só tinha como objetivo derrotar o Homem-Aranha. Mas como sempre no filme os heróis vencem, né, ele foi derrotado e preso. Mas essa era uma versão intimidadora e muito poderosa. E aí, nerds, curtiu saber um pouquinho mais dos poderes do Electro, cara? Como eu falei, ele é um personagem que tem um potencial gigantesco, mas não é tão explorado assim. Não sei nem se vai ser, né? Se gostou, deixa o like, comenta aqui embaixo eletricidade. Falou, valeu!